Então, a gente podia, então, abrir um pouquinho as perguntas aí para o público, né? Fiquem à vontade aí, se dirigir perguntas ao Júlio, a Renata, participem aí à vontade. Aí podemos combinar, quem quiser fazer a pergunta, levanta o braço, microfone a Bruna ou a Maria Luísa leva até vocês. Lembrando que no Coffee Break vocês podem conversar mais com eles, né? Mas aproveitem agora também. Oi, boa noite, tudo bem? Minha pergunta é para o professor. Você falou do chatbot lá, né? Eu queria saber se... Você falou que era para meio que fazer com que eles usassem o celular para a sua aula, né? Exatamente. Você tem algum controle que eles estão utilizando o celular para isso durante a aula? Olha, primeiro é que você passa pelas carteiras observando. Então, você tem esse controle imediato. E depois você, como o chatbot, o canal que eu utilizei foi o WhatsApp, então você recebe as mensagens no seu WhatsApp. Então, você sabe exatamente o horário que aquele aluno teve a interação com o robô e o que. Tá? Então, você consegue ver através da conversa que já fica no histórico do chatbot. E também eu usei o Dialogflow do Google. Então, lá também cria um histórico. Então, você consegue saber exatamente o momento que ele usou, qual foi a interação, se ele perguntou alguma coisa para o chatbot, ou se ele acessou algum link ali dentro, ou algum texto. Tá? E também eu deixei um canal para que, se ele tivesse uma dúvida que não tivesse ali dentro, ele poderia já mandar uma mensagem diretamente para mim. Então, a gente, durante as aulas, a gente não fica ali parado. Então, a gente também vai passando, né, e observando o que o aluno está fazendo. E a gente percebe quem não está fazendo. Né? E aí você fala, opa, volta para cá. E tem todo esse histórico depois que a gente consegue verificar. Tá? Responde a sua pergunta? De nada. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, tanto para a Renata quanto para o Júlio. Eu também sou professor de Química já, e também, assim como a Renata, já ingressei no mestrado em um momento e não deu para continuar por conta da carga horária. E eu queria entender um pouquinho mais com vocês a respeito da carga horária assim que a gente ingressa no mestrado profissional, porque algumas escolhas são necessárias, né? Não dá para fazer um mestrado, ainda que profissional, tendo uma carga de, às vezes, 48, 52 aulas semanais. Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse início do mestrado concomitante com o trabalho, eu agradeceria. O professor é de escola particular e pública? Ou particular? Bom, o que a gente sugere, né, o que até o Júlio fez, eu fiz dentro da diretoria de ensino, durante aquele horário, eu reservei ali, então, quinta e sexta, no nosso caso era quinta e sexta no período da tarde. Então, quinta e sexta eu reservei para o mestrado. Com essa carga, a gente vai ter que trabalhar bastante na segunda, terça e quarta. Né? Então, a gente vai ter que ali colocar mais que 8 aulas, tem que colocar uma grande quantidade de aula, condensar ali em segunda, terça e quarta. Então, é uma opção que a gente precisa fazer uma escolha realmente. É fácil, nós não vamos falar que é fácil, né, Júlia? Até eu brinco, até hoje, bendita a hora que eu encontrei, porque aí um dá força pro outro, né? E aí a gente vamos contar já para todo mundo dar risada, surgiu a oportunidade da bolsa, né? Falei, Júlia, você vai pedir? Rê, vamos tentar, né? Quem sabe a gente consegue. Falei, Júlia, será? Meu Deus do céu, porque aí a bolsa é mais uma responsabilidade, né? Para o mestrado, término, entrega. Rê, vamos tentar. Vai os dois tentar a bolsa e os dois conseguiram a bolsa. Então, assim, é algo que você tem que delimitar ali. O que eu quero? Qual a minha prioridade? Então, para 2025, o prof já trouxe aqui um spoiler, né? Que vai ser tarde e noite na sexta. Melhorou aí. Então, você vai até na quinta concentrar as suas aulas.
E final de semana é um mestrado. Então, final de semana você já sabe também que além das suas provinhas, você vai ter que ler, né, escrever, não tem como. Ele é mais, a gente consegue, eu achei, né, muito mais fácil do que um outro mestrado devido a essa carga horária. Né? Porque geralmente os demais mestrados têm mais dias a semana, tem uma carga horária maior. Então, por isso que, assim, quando eu vi, eu falei, opa, é a minha hora de voltar no mestrado. Só complementando, assim, uma carga horária grande, né, de aulas, é possível fazer? No ano passado, eu tinha aula no período da manhã, tarde e noite. Né? Então, assim, eu trabalhava os 3 períodos para deixar quinta e sexta livre para o mestrado. Só que aí você tem que abdicar de algumas coisas, tem que ter um suporte legal em casa, né, da família, porque a hora que você pegar para se dedicar ao mestrado, você tem que aproveitar ao máximo aquele tempo. Esse ano, eu trabalho 48 horas na semana, né? Tem a prefeitura e o estado. Então, mesmo com as 48 horas, é possível sim, desde que você tenha ali, né, uma rotina bem estabelecida e saiba, né, que aquele momento é para você se dedicar ao mestrado e não pode ser interrompido por nada. Mas é possível desde que você queira, né? Tudo é possível se você quiser. Sim. E também, né, Júlio, assim, não é para a vida toda, né? São 24 meses, né? Isso, só 2 aninhos aí acaba e você é um mestre. Né? Sim, sim. Curiosidade, quanto que é a bolsa? Bolsa 2.100. 2.100, Era olha. 1.500 antes, né? E com o atual governo subiu para 2.100. É Sim. uma bolsa considerável, ajuda, paga os gastos das nossas viagens para cá. Nós somos de Jaú, né? E sobra ainda. Né? Sim, sim. Um estímulo a mais, né? Claro. Estímulo a mais. Só com uma responsabilidade a mais A também. mais né? também. Com certeza. Boa noite. Boa noite, professores. Me chamo Letícia. Uma das perguntas que eu ia fazer era se o valor da bolsa do mestrado profissional era o mesmo do mestrado acadêmico. Vocês já responderam. E outra dúvida que eu tenho é sobre as aulas quando você entra, né? Que vocês falaram que vocês ficavam aqui na quinta e na sexta. Eu tenho dúvida de quais são essas aulas. Eu até dei uma pesquisada aqui no site para ver se eu achava a grade horária, mas não achei com facilidade, então acho que a minha pergunta é para vocês falarem um pouco sobre essa grade, tanto da parte da licenciatura, acho que praticamente mais da parte da licenciatura, e a de química. No primeiro semestre, nós tivemos aí a Química 1, se não me engano, Origem da Vida, com o professor Sebin, e na sexta-feira, metodologias, né? Com a professora Priscila, metodologia de ensino, e seminários 1 com o professor Marlon, que aí era meio que casado com a aula da Cícero, da Priscila. Às vezes ele pegava uma parte ou fazia online, né? Então, assim, tinha a química, parte de química, e a parte de metodologia, e envolvia a licenciatura e tudo mais. Aí no segundo semestre nós tivemos a Química 2, só que foi mais voltado para software, né? Com a professora Marcela e o professor Elias, e os seminários 2. Então aí dá uma reduzida. Já agora, nesse semestre, nós tivemos Química 3, no primeiro semestre, e seminários 3. Então vai enxugando, né? Vai reduzindo a quantidade de créditos. E agora nós só estamos com os seminários 4. Henrique e o Amadeu. Tá? Então, a parte de química mesmo são essas 3 frentes, né? Química 1, Química 2 e Química 3, que aí aborda desde a química mais elementar aos cálculos aí, de como foi feito cada cálculo dos modelos atômicos, né? A parte mais quântica da coisa mesmo. E aí nessas outras disciplinas, né? Na Química 2 também falou um pouco aí da parte de licenciatura. Então, às vezes, dá uma misturadinha nas coisas, tá? Não é assim, exatamente só química. Às vezes tem alguma coisa que é mais voltada para a sala de aula, baseado na química, ou mais voltado aí mesmo para a licenciatura. E os seminários, por exemplo, no primeiro ano, no primeiro semestre, tanto seminários como metodologias, com a professora Priscila, foi muito legal, porque a gente começou já a trabalhar o nosso projeto.
Então, até a gente ficou assustado no início, falou, meu Deus, já tem que pensar no produto, né? A gente está entrando no mestrado, não sei ainda o que eu vou fazer. Então, o Marlon, ele já estava trabalhando com a gente ali nesse momento, qual é o produto que a gente vai entregar no mestrado. Então, todo mundo teve que fazer pelo menos uma sequência didática, né? Então, ali a gente já começou a desenhar uma proposta, né? Em que momento, como que a gente iria fazer isso. E a professora Priscila, ela também já entrou. O que nós temos que ter dentro da nossa dissertação? Né? Então, alguns detalhes que não podem ficar despercebidos. Então, já foi trabalhado isso com a gente ali no primeiro momento, no primeiro semestre. No seminário 2, o Marlon ele foi melhorando essa sequência didática, esse olhar da sequência didática. Então, é legal porque a gente volta naquilo, né? Então, é algo que a gente também está fazendo já para nosso produto final, já para a nossa dissertação. Só dando aí um outro aviso, né? Aproveitando aí, vocês estão pensando na próxima pergunta, temos tempo ainda, né? Aproveita. Nós estamos com as inscrições abertas para o próximo ano do ProfKey. A princípio, as inscrições vão até amanhã, dia 27, sexta-feira, para a prova, né? Existe uma prova de ingresso, uma prova de múltipla escolha e depois uma carta de intenção. Aqueles que se candidatam ao mestrado, então, colocam nessa carta a sua intenção, né? A ideia de cursar o mestrado. Então, para 2025, estamos com as inscrições abertas. E quais são os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos são que aquele discente que vai cursar, né, o ProfKey, ele precisa estar ministrando aulas de química na educação básica estadual ou municipal ou mesmo na particular. Existe um percentual, né, de distribuição, mas é necessário que esteja ministrando aulas de química, né? Então surge sempre aquela dúvida, mas eu sou formado em química, mas atualmente eu estou ministrando aulas de matemática e física, né? Sempre que eu dou aula para o primeiro ano de licenciatura, eu comento, olha, estuda matemática, porque a hora que você começar a dar aula, provavelmente vai sobrar umas aulinhas de matemática para você começar aí a sua prática, né? Matemática é a carga horária normalmente grande, né? Então realmente faltam professores. Então, o professor às vezes pergunta, mas atualmente eu não estou, né, ministrando aula de química. Mas é interessante fazer a prova, né, se tem intenção de cursar o mestrado, porque estar cursando química para fazer a matrícula é naquele momento, né, da matrícula, que a matrícula acontece só no ano seguinte, né? Então a gente tem inscrição agora até sexta-feira, provavelmente nós teremos uma prorrogação, e aí a prova em outubro, tem o resultado das notas, né, e a matrícula vai acontecer lá para fevereiro de 2025. Né? Então até lá as coisas mudam bastante, né? Então, de repente, aqueles que estão atuando em outras disciplinas, no ano que vem, acabam pegando disciplinas de química e as coisas dão certo, né? Então, fica aí o convite. Vocês estão formando agora, de repente, vocês já formam e já começam a trabalhar, né? Vamos ser positivos, né? Ser aí otimistas, que aí logo em 2025 vocês já vão estar aí em sala de aula, dando aula de química, né? Então já podem cursar o mestrado. E se vocês conhecerem alguém também, né, que já ministra aula de química, divulguem, né, o programa. Estamos aí com as inscrições abertas, tá? Serão muito bem-vindos aí. Eu vi umas carinhas na hora que falou, tem que estar dando aula de química. Teve alguns que falaram, ai meu Deus, parece eu não estou dando. Mas é o que o professor acabou de falar. Pode ser que agora, nesse momento, vocês não estejam, mas em fevereiro, no dia da matrícula, vocês estão dando aula de química. Então, vale a pena fazer aí o processo seletivo, né? Porque, vamos pensar, se vocês querem dar aula, vocês vão dar aula. Está faltando muito professor na rede, que nós sabemos. Então, fique aí, né? Não fica com medo, às vezes não vou conseguir, porque eu estou sem aula de química ou sem aula nesse momento. Com certeza. Temos aí tempinho para mais uma pergunta, pessoal, para a gente fechar esse primeiro bloco? Mais uma pergunta para a gente fechar, pessoal? Mais uma, Ana. Para a Renata, a respeito do seu produto.
você disse que estava pensando, estava desenvolvendo algo a respeito do estudo de eletroquímica. E pela verificação de uma necessidade na formação dos docentes nessa área. Que tipo de instrumento você está usando para fazer essa formação dos docentes? Porque você mencionou que muitas vezes é a questão de conteúdo. Nós que estudamos química, nós sabemos que a eletroquímica ela é um tanto quanto complexa, mas a nível de ensino básico, como que você está pensando em qualificar os docentes para trabalhar com a eletroquímica? Beleza. Dentro desse processo, dessa sequência didática, né? Então, dessa formação que, na verdade, a gente vai sair dali com uma sequência didática pronta. A ideia não é ensiná-los a eletroquímica, até porque ali somos todos professores de química, né? A ideia, né, a intencionalidade é trabalhar as metodologias para trabalhar a eletroquímica, tá? Então, que tipo de metodologia? O que eu posso estar utilizando? Posso estar levando quais metodologias ativas dentro da eletroquímica? Como que eu posso otimizar minha gestão de tempo e o desenvolvimento dessas aulas? Tá? Então, a proposta, eu não vou ensinar eletroquímica para ninguém ali, tá? Mas a proposta é pensar nessas metodologias quanto à otimização de tempo e desenvolvimento do assunto de eletroquímica. É evidente, né, Renata, que para nós trabalharmos uma metodologia, a gente precisa dominar o conteúdo, sim, né? Sim, mas a ideia, assim, não vou ali, vou explicar explorar a o conteúdo. Sim, né? é evidente, né? O conteúdo faz parte, né? Mas não é o foco principal, né? Muito bem. Pessoal, então, gostaria de agradecer a participação de todas e todos nesse primeiro bloco do nosso talk show. Lembrando que agora na sequência nós temos o nosso coffee break, fiquem à vontade, sirvam-se à vontade. Voltamos para o segundo bloco às 9h30, tá bom? Então 9h30 a gente retorna para o segundo bloco. Aproveitem aí o intervalo para socializar mais com o Júlio e com a Renata, né? Aqueles que ficaram tímidos podem aí conversar com eles no coffee break aí. Muito obrigado, pessoal. Até 9h30.